poderia passar as palavras aos expositores, antes de também fazer pequenas considerações a respeito dos 12 anos de FONAME. Os que me antecederam falaram a respeito da história do FONAME, e eu acho que uma das razões dessa longevidade é justamente essa memória de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, não é? Não só os atuais coordenadores fizeram essa memória, como também a Célia, testemunha viva de tudo como aconteceu também, mostrou muito isso, e eu, como membro do CBPEG, que, como foi dito, hospeda fisicamente e também intelectualmente é participante dessa ideia que é o FONAME, também acompanhei de perto isso que aconteceu. Eu parabenizo, então, e tentando fazer uma ponte aqui em relação ao tema da painel anterior, não é? O quanto o que foi dito no painel anterior toca ao próprio evento, a história do FONAME e as outras entidades que estão aqui. Eu pego o aspecto da referência da Cristina, quando falou da ligação entre as moléculas, né, e todo esse congraçamento em relação às instituições que estiveram aqui, que estão aqui, de alguma maneira, a ASP, a UAB, o GEMEP, e todas aquelas, o Poder Judiciário, de alguma maneira, o quanto, de alguma maneira, isso foi e é possibilitado por conta dessas condições para o diálogo, aproveitando a referência da Cristina. Mais do que nunca também, o quanto, pegando um pouco a ideia da Marilene, o quanto, de alguma forma, cada um desses diálogos batem dentro de nós. Eu sou uma pessoa que é da formação jurídica, não é? Eu sou um advogado militante, não é? Vim pela mediação muito pela ideia mais acadêmica, né? Como tema de mestrado e depois de doutorado, e, de alguma forma, eu comecei a fazer essa interação, e é muito sintomático que nós estejamos hoje no evento de 12 anos do FONAME, e não sei se todos se deram conta, os temas das exposições não têm o aspecto jurídico, embora nós estejamos aqui dentro da ASP. Isso também é muito significativo de todo o momento que a gente vive hoje dentro da mediação. Não é? Eu me lembro, desculpe, e aí falando da terceira expositora que nos antecedeu, não é? Falando a Pamela, não é? E falando da minha experiência pessoal, né? Quando eu, em 2006, fui defender minha tese de doutorado, né? Eles falaram, olha, isso não é jurídico que você vai falar aí, não era nada tão extraordinário, é apenas falar sobre o fórum multiportas, não é? Mas, felizmente, porque ainda existem pessoas, e existiam e existem, sempre existirão pessoas abertas ao diálogo, ao novo, à multidisciplinariedade, à interdisciplinariedade, né? Não só no ambiente acadêmico, como a professora Ada, o professor Cazu, o professor Freitas, o professor Carlos Abel de Salles, como também em todas as áreas de convivência, é possível que isso esteja acontecendo isso hoje, não é? Sem descurar, sem, de alguma forma, ignorar o elemento jurídico, o elemento da lei, mas mostrar justamente como com essa convivência e dos outros saberes, das outras disciplinas, podem fazer uma mediação muito melhor, não é? Bom, é isso o recado, mais uma vez, e mostra o quanto é necessário para que o FONAME possa viver muitos e muitos anos. Começando, então, conforme a ordem, então, com a Sandra Caselato, por favor. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Primeiro, eu quero falar que eu estou super feliz que esse evento está acontecendo dessa maneira, que a área jurídica está se interessando por outras áreas e está agregando outros conhecimentos que eu acredito que são muito úteis para essa área também, né? Tá, essa transformação. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e estou um pouco ansiosa agora, antes de começar. Alguém me perguntou ali, falou assim, eu nunca me voluntario para falar assim, para as coisas e tal. Eu falei, não, eu também não. As pessoas me convidam e eu aceito, não sei por quê, porque eu fico super nervosa. Então, uma das coisas
que eu sei que me ajuda a ficar mais tranquila é falar que eu estou nervosa logo no começo. Então, agora já estou um pouco mais tranquila. E já estou pensando assim, não, são pessoas, e para conversar com as pessoas um a um, eu fico tranquila. O problema é quando tem muita gente, mas agora já estou vendo vocês, começando a ver vocês como pessoas individuais. Então, eu fui convidada aqui para falar sobre comunicação não violenta, que é uma prática que eu tenho experimentado na minha vida há mais de 10 anos já, e tem sido muito importante, um processo muito importante na minha vida pessoal e também na minha vida profissional. Na minha vida pessoal, bom, eu quero dizer primeiro que o Yuri, que está aqui do meu lado, depois ele vai falar sobre uma outra, sobre democracia profunda, que é um processo que a gente estuda também. É meu parceiro, meu companheiro de vida, de trabalho, somos casados há 20 anos, e a comunicação não violenta é muito útil no nosso relacionamento também, como casados, e a gente trabalha junto, então a gente está normalmente 24 horas por dia juntos, e esse já é talvez um estudo de caso ou um case de sucesso que dá para a gente contar para as pessoas, né? Então, a gente vem trabalhando com comunicação não violenta em várias áreas, desde empresas, ONGs, escolas, movimentos sociais, com o governo, na área jurídica, com diversos grupos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, e tem um processo que um projeto que acontece na Palestina e em Israel desde 2011, que nós dois estamos envolvidos também. Esse projeto acontece todo ano e reúne mais ou menos 100 judeus, palestinos e internacionais num retiro de 9 dias, onde essas pessoas estão todas juntas para vivenciar esse tempo junto por meio da comunicação não violenta, e muitas coisas interessantes acontecem nesse encontro, né? Muitas transformações pessoais e também iniciativas e projetos e coisas que saem de lá para transformar a sociedade também. Então, tem sido algo muito interessante que a gente tem experimentado. E eu conheci a comunicação não violenta a primeira vez com o livro. Eu ia trazer o livro, acabei esquecendo de trazer, mas eu ganhei esse livro e eu dei uma lida. Minha formação é psicologia, então eu vou me apresentando enquanto eu falo. Minha formação é em psicologia, também sou formada em artes plásticas e fiz especialização em didática, mas então conheci o livro de comunicação não violenta, dei uma lida, interessante, muito legal, gostei, coloquei ele na gaveta e não fez a menor diferença na minha vida pessoal, profissional, nada. Só foi realmente eu só fui entender do que se tratava quando eu participei de uma vivência, de um curso, e aí caiu a ficha. Então, para mim, eu estou contando isso porque eu entendo que a comunicação não violenta ela é um processo que é muito prático e não teórico. Então, é como, por exemplo, pegar um livro de natação e ler sobre natação e tentar aprender a nadar além do livro, ou então aprender a nadar entrando na água. E aí, para mim, essa que foi a diferença para mim, de ler o livro ou de experimentar na prática. Então, a comunicação não violenta eu considero que é um processo muito prático e muito vivencial e não teórico. E o livro ele tem um subtítulo, é um livro, ele se chama Comunicação Não Violenta. O subtítulo original é Uma Linguagem da Vida. E, na tradução para o português, eles mudaram um pouco essa tradução e ficou Comunicação Não Violenta, técnicas para, sei lá, aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, uma coisa assim. Então, do meu ponto de vista, ele distorceu aí, porque a comunicação não violenta não se resume a técnicas, a uma técnica, e tem mais a ver com essa questão de uma linguagem da vida, de que tipo de relacionamentos e de comunicação apoia a vida, para que a vida aconteça, esteja bem, para que todos estejam bem, né? E a CNV, então, CNV, Comunicação Não Violenta,
eu entendo que é um processo que apoia a gente a estar fazendo alguma coisa que, na verdade, a gente já sabe como fazer, mas que a gente desaprende um pouco, por causa da cultura onde a gente está inserido e que, em geral, não valoriza. Então, que é como acessar em mim e nas outras pessoas a essência daquilo que é importante na vida de cada um e de todos nós, e encontrar formas de estar tornando a vida mais maravilhosa, como dizia o Marshall Rosenberg. O Marshall Rosenberg foi um psicólogo americano que criou a CNV. Ele começou a desenvolver esse processo lá na década de 60, e com muita influência da psicologia humanista, especialmente da abordagem centrada na pessoa, do Carl Rogers, que foi professor dele, do Marshall. E também ele teve inspiração dessas correntes, das tradições de não violência, do Gandhi, Martin Luther King, Mandela, etc. Então, a comunicação não violenta é um processo que apoia as pessoas a se conectarem. Eu entendo que apoia as pessoas a se conectarem com elas mesmas, então, eu comigo mesma, como é que eu me relaciono internamente comigo, e umas com as outras, de uma maneira mais autêntica, mais empática, e apoia a estarmos, então, juntos, co-criando estratégias e soluções que buscam atender às necessidades de todos. É um processo que propõe a gente mudar um pouco um paradigma ganha-perde, ou eu ou o outro. Um ganha, o outro perde. Para um ganhar, o outro precisa perder. Quem está certo, quem está errado, quem é o bom, quem é o mal, quem é o culpado, para um outro paradigma, que é um paradigma mais horizontal, um paradigma ganha-ganha, onde os sentimentos e necessidades de todos são considerados. Então, tem esse intuito de transformar, né, esse paradigma de controle, de dominação, que está não só nas estruturas e nos sistemas sociais, mas também dentro de nós mesmos, né? Esse paradigma que desconecta nós mesmos dos nossos sentimentos e das nossas necessidades. Então, não é à toa que eu quis começar aqui também falando como eu estava me sentindo, que é uma proposta da CNV, a gente começar a estar mais em contato, realmente, com o que a gente sente e com o que as outras pessoas estão sentindo. E isso é algo essencial. Os sentimentos são como um termômetro essencial para a gente saber se a nossa vida está bem ou não, se precisa de alguma coisa ser transformada ou não, tanto na minha vida pessoal quanto nos ambientes onde eu vivo, e não algo para ser ignorado, né? Então, a ideia está mudando desse sistema punitivo que pune o culpado, o mal, o errado, e premia aquele que é bom, o que é correto, para um sistema restaurativo, que procura restaurar as relações e considera as necessidades de todos os envolvidos, sem estar rotulando, né, quem é certo, quem está errado, quem merece isso, quem merece aquilo, mas que considera o que está lá no fundo e que moveu as pessoas a fazer aquilo que elas estão fazendo, de alguma maneira, né? Tentar descobrir o que foi que motivou a pessoa a fazer o que ela fez e se conectar com isso. Então, eu entendo que talvez o objetivo principal da CNV é isso, né? Ajudar a transformar as realidades onde a gente vive em sistemas mais inclusivos, mais horizontais, onde as necessidades de todos são atendidas, e isso inclui a relação comigo mesma, as relações familiares, as relações escolares, nos ambientes de trabalho, no contexto da justiça, e no nosso contexto político-social também, em geral, né, maior. Então, a CNV ela não tem nada a ver com um jeito de falar. Comunicação não violenta, apesar desse nome comunicação, às vezes dá essa impressão que é só uma expressão verbal. Ela não tem a ver com um jeito específico de falar, nem com ser simpático, ou bonzinho, ou ser gentil, não é exatamente isso, nem com evitar conflitos. Na verdade, ao contrário, o que aconteceu comigo, por exemplo, desde que eu comecei a experimentar a comunicação não violenta, é que eu comecei a ter mais conflitos na minha vida. Ao contrário do que muita gente, às vezes, vai buscar, pensando que nunca mais vai ter conflito, né? Comigo, talvez isso aconteça com algumas pessoas, mas comigo o que aconteceu foi o contrário.
porque eu costumava não falar das coisas que eram importantes para mim. Então, eu guardava e, aparentemente, estava tudo bem do lado de fora, mas dentro de mim, não. E aquilo, em certo momento, criava uma explosão, explodia num conflito, ou então eu simplesmente me afastava das pessoas, das relações, de oportunidades de trabalho e coisas assim, para evitar conflito. Então, um medo terrível de conflitos. Eu nunca aprendi na minha socialização como lidar com isso. Era sempre esse modelo punitivo, né? Quem está certo, quem está errado, pede desculpa. Então, é um pavor de conflito. E o que aconteceu desde que eu comecei a experimentar a comunicação não violenta, então, é que eu comecei a falar mais sobre as coisas que eram importantes para mim, que a CNV tem esses dois lados, de compreender o outro, o que é importante para o outro, e também expressar o que é importante para mim mesma e tentar encontrar ali um equilíbrio que seja bom para todos, né? Então, expressando o que era importante para mim, começou a surgir mais conflitos nas minhas relações pessoais, profissionais, em todo tipo de ambiente. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a saber melhor como lidar com esses conflitos, e nisso a CNV apoia muito. Então, é um processo muito prático que rapidamente apoia a gente a como está lidando com situações difíceis e, na verdade, talvez a ressignificar conflitos, né? Em vez de pensar conflito como sendo alguma coisa perigosa ou difícil, o mundo vai acabar, o conflito, eu passei a ver os conflitos como uma coisa, como algo essencial e importantíssimo, na verdade, como um sinal que está ali mostrando que alguma coisa precisa ser ajustada naquela relação, naquele grupo, naquele ambiente, naquele sistema. Então, quanto antes a gente mergulhar naquele conflito e tentar ver o que é que ele está querendo dizer, o que a gente pode aprender com essa situação difícil para transformar, para tornar as coisas melhores, então, melhor, né? Então, o conflito passou a ser algo bom, na verdade. Deu 15 minutos? Deu mais. Obrigada. Não vai ter conflito. Sem conflito com o tempo. Ótimo. Então, agora, vamos ouvir o Yuri. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer também o convite da Juliana de estar aqui e de trazer esse tema da democracia profunda, que é uma prática também que tem estado muito presente na nossa vida, nos nossos trabalhos, meu e da Sandra. Me apresentando, então, eu sou Yuri Haas, e eu tenho trabalhado na última década, na realidade, nos últimos 20 anos nós temos trabalhado com transformação de conflitos, na última década mais com processos dialógicos diversos, principalmente com a comunicação não violenta, mas agregando outras práticas e outras abordagens que, em diferentes projetos e diferentes trabalhos que temos realizado, têm sido integrados com a comunicação não violenta e às vezes têm oferecido saídas e possibilidades que, dentro da comunicação não violenta apenas, não é possível cuidar. Então, falar um pouquinho sobre a democracia profunda é uma abordagem... Vou medir o meu tempo aqui para ter... É uma abordagem que foi criada por uma psicóloga sul-africana chamada Myrna Lewis, e ela baseia esse trabalho dela, na realidade, num outro trabalho do professor dela, do Arnold Mindell, que criou uma versão mais ampla, na realidade, da democracia profunda, e que essa é uma aplicação de um trabalho mais amplo dele, que chama Process Work, que eu não acredito que tenha uma tradução unificada para o português, dá para pensar como trabalho de processo ou trabalho processual, eu já vi sendo traduzido, que tem todo um outro paradigma, diria, quântico da psicologia.
Então, a democracia profunda que a Myrna Lewis desenvolveu, que é o que nós temos trabalhado, ele tem uma dimensão um pouco mais enxuta e prática, e nasce a partir da experiência dela na África do Sul, de estar trabalhando com o marido dela, eles trabalhavam juntos, no momento logo após a queda do apartheid, onde eles foram convidados a cuidar da transição que o maior empregador público da África do Sul estava passando em função dessa mudança, dessa queda do apartheid, da mudança das estruturas legalmente racistas que estavam instaladas para uma democracia, e como isso afetaria então as relações das pessoas empregadas, as milhares, dezenas de milhares de pessoas empregadas por esse órgão público que era a Agência de Energia da África do Sul. E nesse processo prático eles desenvolveram essa versão da democracia profunda que eles chamam de método Lewis. E quando eu sou perguntado assim com muito pouco tempo para dizer o que é a democracia profunda, eu gosto de mencionar um aspecto dela, que é um aspecto é um processo de despolarização. Mas tem vários elementos, na realidade, dentro desse processo. Tem um elemento de tomada de decisão participativa, tem um elemento de visibilizar as diversas vozes, os diversos componentes num dado sistema. E, a partir de um dado momento onde uma decisão não consegue ser tomada de uma forma fluida e fácil, aí sim mergulha numa investigação de qual é uma polaridade possível na situação que está travando o processo, que não está permitindo o processo fluir para uma tomada de decisão mais tranquila. Então, se eu falar um pouquinho sobre o processo em si, como ele se dá, os passos dele, ele tem uma estrutura bastante simples, na realidade. Tem uma certa elegância na estrutura. Mas a estrutura, de novo, já faz a primeira vez que eu tive contato com Process Work, faz quase 10 anos, 2010, e nos últimos 5, 6 anos nós temos estudado e trabalhado com a democracia profunda mais intensamente, e a impressão que nos dá é muito semelhante à comunicação não violenta, que se eu focar muito no método, nos passos, nas estruturas, eu talvez perca um pouco o que é que ele está apontando, o que ele está trazendo, talvez de um valor maior, que é de uma mudança de lente de percepção. É uma forma diferente de olhar para situações, para mim mesmo, para o outro, para aquilo que está acontecendo, e, a partir disso, se dá conta do que novas alternativas se revelam, a partir do momento que eu enxergo mais elementos presentes ali. E essa lente está muito conectada com uma mudança de um olhar linear, mecanicista, para um olhar de complexidade, um olhar sistêmico. Talvez principalmente a mudança de um modelo binário, fundamentado num binarismo, para um modelo fundamentado na complexidade. Então, se eu falar um pouco dos passos, vamos dizer, num processo, isso é uma das formas, tem alguns passos que são uma das várias formas de aplicação desse processo, mas só para exemplificar para vocês. Então, é possível falar sobre um primeiro passo, onde é a coleta de todas as vozes e todos os elementos que existem num sistema. E aparentemente isso parece simples, mas não é, porque dentro dessa perspectiva já se considera que nem todas as vozes vão se manifestar da mesma forma, nem todas as vozes vão ter a mesma liberdade para se manifestar ou a mesma confiança para se manifestar, dado o contexto, que não é um contexto igual para todos. Não são todos que chegam naquela situação com a mesma história, com a mesma experiência daquela realidade compartilhada, e isso vai impactar o quanto é possível enxergar, quantos elementos daquele sistema vai ser possível enxergar. Então, um segundo passo é um passo que ajuda a criar maiores condições para aquelas vozes que não foram escutadas poderem emergir.
e então tornar o espaço mais fácil para uma resistência emergir, para um não emergir. E aqui tem um elemento muito importante, que na democracia profunda se pensa o não de uma forma muito especial. Tem uma valorização muito grande do não. E, inclusive, se costuma se referir a ele muitas vezes como a sabedoria da minoria. E isso aparece de formas diferentes. A gente pode imaginar isso aparecendo como um grupo de pessoas, cada um manifestando as suas vozes e talvez alguém resistindo, alguém aparecendo como uma resistência. Mas isso pode se dar de outras maneiras também. Depois eu vou citar uns 2 exemplos onde isso fica mais claro. Mas aquele não está trazendo... E é interessante como muitas vezes o não que surge num grupo é visto muitas vezes com uma certa irritação do grupo. Está trazendo problemas, por que não concorda logo? Por que não facilita esse processo? Né? Parece que é uma coisa que está travando o andamento. Como é que a gente faz para ir para frente? E existe esse convite na democracia profunda para olhar para o não com uma valorização, com esse olhar da sabedoria da minoria, porque aquele não está captando alguma coisa que o resto falhou em captar. Tem alguma coisa que ficou descuidada, que ficou de fora, que impossibilita aquela pessoa vir junto. E então tem uma pergunta que é muito clássica dessa abordagem, que ela não precisa ser feita dessa forma formulaica, mas a fórmula representa algo. Então a pergunta para o não é: o que você precisa para vir junto? E tem então um convite para a proposição, né, para a ideia de não só travar um processo, mas o interesse de como é que então a gente cria isso de uma maneira que todos nós consigamos estar incluídos e confiantes que é possível se mover adiante. Mas, mesmo assim, num processo, nos passos seguintes, que é o processo de votação, que faz parte do processo da democracia profunda, é possível logo confirmar que todos estão de acordo e se mover adiante, mas é possível que ocorra, mesmo tentando incluir o não, ocorra uma certa... É como se estivesse derrapando no lugar, como se o grupo estivesse derrapando e não pudesse se mover. E nesse momento, cabe ao facilitador perceber se tem algo que está difícil de nomear. Está difícil de nomear até para quem está ali no grupo, não está conseguindo trazer à tona, mas existe lá no fundo alguma polaridade, alguma coisa que está travando o processo, um pensamento ou que não está permitindo se mover adiante. Convidar o grupo mesmo a tornar isso visível, a revelar quais são esses elementos que não estão sendo vistos, e a partir dali pode seguir de formas diferentes, mas a tentativa é de nomear todas as vozes que estão, de novo, uma dinâmica um pouco mais fluida, onde as pessoas simplesmente vocalizam, dão voz para aquilo que está vivo nelas. E há alguma movimentação, às vezes é possível fazer isso com movimentação física pela sala, mas a ideia é conseguir notar, em algum momento se configura uma polaridade que estava até então escondida. E fazer a polaridade ficar visível, em primeiro momento, é uma visível e muito clara, é um dos objetivos principais, antes de se mover para além da polaridade. Mas a polaridade em si, ela vai trazer uma clareza de onde é que o processo estava sendo travado, o que é que não estava sendo possível resolver. E isso muitas vezes está definido por uma matriz muito profunda de um pensamento binário, de um pensamento ou, e que a partir dali vai se construir um pensamento e. Parece uma mudança pequena, mas não é. Ela é uma mudança paradigmática que faz com que elementos, em vez deles existirem nas pessoas ou no grupo como elementos impossíveis de serem conciliados, eles passam a coexistir como elementos que têm uma tensão entre eles, mas eles coexistem, eles compõem um todo que cria espaço para esse todo coexistir, em vez de tentar continuamente eliminar alguma coisa, jogar alguma coisa para fora daquele sistema, que fundamentalmente talvez seja impossível. Então, a partir desse momento de criar o espaço para todos os elementos, começa a se dar um fenômeno que talvez está mais lá na base teórica desses processos, que é a teoria de papéis.
que é a teoria de papéis, que ajuda as pessoas a se desidentificarem dos papéis que elas acreditam que elas estão sendo naquele momento. A teoria de papéis é uma teoria bastante ampla e ela é uma das bases teóricas da democracia profunda. E eu não quero tomar muito tempo com isso, mas tem uma parte fundamental do processo é essa parte de conseguir se enxergar como podendo transitar entre os papéis, ou enxergar que os papéis que estão vivos no outro têm um elemento pequeno deles que também existe em mim. Se o outro está fechado numa ideia de que ele tem que eliminar os outros, eu tento me conectar e procurar que parte de mim também quer eliminar o outro, e como eu posso, a partir dali, começar a criar uma conversa diferente, em vez de continuamente enxergar o outro como impossível de eu me conectar. Eu quero falar de 2 exemplos onde eu apliquei esse processo que eu queria assim, compartilhar com vocês. Temos esse trabalho que acontece na Palestina e em Israel há muito tempo, e isso veio nasce um pouco da minha história, de eu ser israelense, judeu, de eu ter tido um processo longo de mudança, crise de identidade, uma mudança ali na minha posição política no mundo, trabalho com direitos humanos, etc., e um cansaço com esse trabalho e uma busca, então, de que mais é possível, que eu comecei a entender que nesses campos dialógicos tinha algo a mais que era possível, que não era possível na conversa simples, da forma que direitos humanos é normalmente discutida. E, então, a gente tem trazido muitos desses trabalhos nesses campos. E um trabalho que eu estava fazendo, por incrível que pareça, na África do Sul, com ativistas judeus que discordam, eram 2 grupos que discordavam fundamentalmente num aspecto muito essencial, de que se um grupo de ativistas acreditava que queria se mover na direção de alguma paz com os palestinos, mas queria manter o Estado judeu, Estado judaico, o Estado de Israel, com essa característica judaica, e o outro grupo de ativistas judeus queriam abrir mão dessa característica etnocêntrica e acreditavam que democracia era o que traria uma abertura para algo diferente. E nesse processo da facilitação entre esses 2, eu fiz um desses processos de fazer a polaridade ficar extremamente definida e clara, que depois de um trabalho chegou nessa definição que eu descrevi para vocês. E, em seguida, nós começamos a fazer uma das práticas que se faz nesse processo, que é falar dos 2 lugares da polaridade. Então, o grupo inteiro, todos vão para um lado, um dos papéis, que fala que Israel precisa ser mantido como Estado judeu, e falam os argumentos do lado de lá. Os argumentos que são verdadeiros para eles, que eles conseguem encontrar neles mesmos que são verdade para eles. A partir do momento que esgota todos os argumentos do lado de lá, todos vão para o outro lado, e argumentam do lado de por que é importante Israel ser, então, um Estado democrático, talvez mudar de nome, incluir todos os que vivem naquela região, palestinos, judeus, etc. E esgota todos os argumentos do lado de lá. E depois volta para a primeira posição e vê que outros argumentos surgiram. E volta de novo, e vai fazendo isso até não ter mais o que dizer. E, nesse momento, normalmente, então, a gente convida as pessoas a sentarem e fazerem uma reflexão e escreverem um pouco sobre o que é que deslocou, o que elas notaram que deslocou internamente. E é fascinante ver o que acontece quando as pessoas entram em contato com essa fluidez de papéis, que elas não são o papel, elas não são a posição. E começa a brotar uma possibilidade de abertura e criatividade. Eu estou vendo que acabou o meu tempo. Começa a brotar uma abertura e criatividade para coisas que não podiam ser pensadas antes dentro do modelo binário, onde a coisa estava travada, principalmente em torno da ideia de que eu preciso, de alguma forma, excluir o outro, essa outra posição, ela não pode existir. O que tem que prevalecer é a minha posição. Breve, só em 3 frases, assim, trazer um outro exemplo que eu fiz. Isso foi nos territórios palestinos ocupados, num dos retiros de comunicação não violenta, onde a gente traz outras abordagens também. Fiz um processo semelhante com um grupo de ativistas que estava lá, onde eles fizeram esse debate, mas era um debate interno. Em vez de fazer esse debate externamente, era o debate das vozes que habitavam dentro de cada um deles.
e cada um entrou em contato qual é a polaridade onde eles sentem a maior tensão interna, onde causa a maior angústia. E eles, então, fizeram exercícios individuais de se posicionar fisicamente dos lados das polaridades e irem se transitando até não ter mais o que dizer e entrar em contato com um outro espaço, onde nova criatividade surgia, novas possibilidades emergiam. E essa desidentificação dos papéis permitia eles a se conectarem mais com eles mesmos como pessoas, como indivíduos que estão tentando buscar dar conta daquilo que é precioso para eles naquela tensão que eles estão, naquela situação difícil que eles estão vivendo. Eu vou parar por aqui, tem muito mais coisa para dizer. Eu espero que isso ilustrou um pouquinho do que é a democracia profunda para vocês e agradeço de novo o tempo. Desculpa por ter passado o tempo. Muito obrigado, então, Yuri. Passamos, então, a palavra ao Dionísio. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite da Juliana, da organização, de poder participar desse momento importante do FUNAMI, desse seminário, e eu ouvindo tudo que eu ouvi aqui nas mesas anteriores, nessa mesa também, eu comecei a perceber como existe um alinhamento, uma ressonância de tudo que está sendo construído aqui com o que a gente está tratando nessa mesa, com muito do que eu vou falar. É realmente admirável. E, sobretudo, por participar dessa mesa, né, das tecnologias da convivência, que é um tema que me encanta desde muito tempo, para além das metodologias, né, uma questão mesmo de uma percepção minha, de um olhar que eu tenho para os fenômenos que eu vejo acontecendo em volta de mim, e eu penso que passa muito por aí as soluções, os encaminhamentos que a gente precisa dar para os problemas, para muitos dos problemas que a gente vem vivenciando nesses tempos e que a gente tem visto se agravando nos últimos anos, né? Eu vou procurar falar um pouquinho do Dragon Dreaming, no sentido de instigá-los a buscar conhecer mais sobre isso, e eu já aviso que tem muito material a esse respeito disponível por aí, vocês encontram facilmente, tem muitos vídeos que você encontra no YouTube, do próprio John Croft, que é o criador da metodologia, mas também de outros facilitadores, treinadores. Vocês encontram também materiais escritos, né? O John Croft ele compartilha livremente todos os materiais que ele escreveu, e você encontra isso nos sites da rede, e especialmente vocês encontram um manual, um documento chamado Guia Prático Dragon Dreaming. Se vocês derem essa busca, vai aparecer. Inclusive, ele está hospedado em diversos sites, blogs. Guia Prático Dragon Dreaming é um PDF de umas 45 páginas que vocês podem ter uma ideia bastante interessante do que é isso daqui, mas eu chamo a atenção também para a importância de se praticar isso aqui, porque isso daqui vai muito além de ser uma simples metodologia. Na verdade, muito mais do que um conjunto, uma caixa de ferramentas de planejamento e gestão de projetos, o Dragon Dreaming é uma filosofia de projeto, é uma filosofia de vida até. O John Croft chega a usar essa expressão num dos seus textos. Uma postura diante das relações que a gente estabelece, cada um consigo mesmo, de cada um com os seus colegas de projeto, de grupo de trabalho, e entre o grupo e o ambiente em que esse projeto está atuando. Algumas questões essenciais do Dragon Dreaming, acho que talvez a maior delas é justamente a questão de se construir, de se trabalhar para construir relações de ganha-ganha, que são aquelas em que a gente sai de um paradigma de pensar no poder sobre o outro e passa a pensar no poder com o outro.
e que tantos exemplos a gente tem no mundo de hoje para ver como isso é importante. O Dragon Dreaming também ele faz um convite, né? O convite do dragão é que a gente saia da nossa zona de conforto o tempo inteiro, é que a gente tenha essa postura de sair da nossa zona de conforto, porque é só dessa forma que a gente acessa conhecimentos e sabedoria com os quais a gente não tinha contato, ou seja, é aí que se dá o crescimento, o desenvolvimento nosso, pessoal. A gente está aqui para se empoderar. Tenta imaginar toda a experiência possível, colocando isso num círculo, dividir isso como uma pizza, assim. Uma parte desse círculo a gente consegue colocar aí dentro aquilo que a gente conhece, aquilo que eu sei que eu sei. Numa outra parte da pizza, eu coloco aquilo que eu sei que eu não sei. Eu sei que isso existe, eu já ouvi falar, mas eu não domino, eu não conheço isso aí. Agora, todo o restante dessa pizza está aquilo que eu não sei que eu não sei. E no momento em que eu tomo contato com isso, no momento que algum elemento sai desse campo do não sei que eu não sei e passa a estar no campo do conhecido, é o momento em que eu tenho aquele insight, em que eu tenho uma solução inesperada para um problema que aparece, e aí que se dá genuinamente o crescimento, o nosso desenvolvimento, sobretudo dentro da ideia de que o ambiente, né, como eu falei, o Dragon Dreaming procura manter uma postura, uma atitude diante do projeto, diante de nós mesmos, e isso é feito dessa forma como um meio de garantir a maximização da criatividade e da inteligência coletiva do grupo. Quando eu estava preparando essa fala aqui no seminário, eu comecei a perceber como, se você for olhar para mediação de conflitos, né, que eu tenho algum conhecimento, não sou mediador, mas eu tenho algum conhecimento, como isso é justamente essa mudança de paradigma da postura ganha-perde, em que um elemento externo vai tomar uma decisão e vai decidir num processo quem ganha, quem perde, e você sai disso para empoderar ambas as partes e ambas tomarem responsabilidade por aquilo que elas estão conversando, como isso é empoderador, como isso é uma relação, pode ser uma relação genuinamente ganha-ganha, e como isso demanda que se saia da zona de conforto o tempo todo. Acho que muito da resistência que talvez se encontre a isso é esse medo de sair da zona de conforto, né? Bom, eu vou, antes de passar para falar sobre um elemento central do Dragon Dreaming, eu vou fazer aqui propor uma coisa nada trivial nesse tipo de evento, mas entendendo que todos aqui estão abertos a novas práticas, eu vou convidá-los a você dê 30 segundos do meu tempo para que a gente faça um silêncio. E vou pedir que quem seguir esse convite feche os seus olhos, se possível, corrija a sua postura, coloque os 2 pés no chão e preste atenção. O convite se estende aos colegas da mesa. Simplesmente feche os olhos e preste atenção na sua respiração. Preste atenção no contato dos seus pés com o chão, com a terra, no contato do seu corpo com o assento, com o encosto. Preste atenção na diferença de temperatura que tem entre o ar que você inspira e o ar que você expira. É só isso, gente. Obrigado. Essa prática, a gente faz isso o tempo todo. Vejam como o meu tom de voz mudou, a atenção de vocês mudou. E a gente faz isso o tempo todo durante o processo de facilitação, durante os cursos, oficinas, como uma forma de criar a possibilidade da escuta ser genuína, da escuta profunda, da fala, a pessoa que está falando estar em contato com aquilo que ela realmente pensa e, sobretudo, sente,
né? Em última instância, é uma forma, no Dragon Dreaming, como ele tem origem na Fundação Gaia, da Austrália Ocidental. Então, alinhado com esse movimento, a gente se pensa como dentro de um projeto, a gente está deixando a Terra falar através de nós. Então, esse contato com o seu sentimento, com a sua vontade, com os seus propósitos, ele é essencial nessa prática. Por isso que está muito para além da simples metodologia. Esse círculo que vocês estão vendo aí na tela é o elemento essencial do Dragon Dreaming. Ele aparece em todos os momentos. Eu vou falar brevemente disso aí, porque tem umas coisas... Eu acho isso uma pérola. Existe um movimento no sentido anti-horário, aí, né, sonhar, planejar, realizar e celebrar. Esse movimento é contínuo, e esse percurso ele pode ser pensado como ele é algo que se realiza tanto no nível macro, né, no âmbito do projeto como um todo, como isso também acontece em cada fase do projeto, e a gente pode pensar isso para cada tarefa do projeto. Cada tarefa de qualquer coisa que você faça tem o seu momento do sonhar, o seu momento do planejar, da realização e da celebração. Tudo começa com um sonho. Tudo que existe, tudo que vocês conhecem, né, que seja obra humana, começou a partir do sonho de uma pessoa. Dá para pensar nisso? Alguém que teve aquela visão pela primeira vez. A gente pode pensar no sonhar como um sinônimo de perceber novas possibilidades. Alguém vislumbrou aquilo e resolveu levar adiante, e só por causa disso é que isso existe hoje em dia e você conhece o que quer que seja. Agora, para que isso venha para o mundo, é necessário, em primeiro lugar, que você tire aquilo de dentro de você. Ou você vai e executa sozinho, ou você compartilha esse sonho, para que você tenha parceiros para realizar isso. Essa linha que separa o sonhar do planejar, né, esse primeiro limiar aí, que todo sonho precisa cruzar, é o momento em que ele sai de dentro de uma pessoa, do sonhador, do iniciador desse projeto, e ele passa por uma fase de planejamento, que é onde você vai tomar contato com o ambiente e vai encaminhar as formas de concretizar isso aí. 90%, ou talvez mais, dos sonhos não cruzam esse limiar, eles não saem do sonho, eles não saem da situação de sonho e não vêm, portanto, para a realidade. Então, você não tirar de dentro de você um sonho, qualquer que seja ele, e levá-lo junto com você quando você morrer, é talvez a maior garantia de que nem você, nem a comunidade, nem o planeta vai se beneficiar disso. Então, quando você percebe que tem uma grande ideia e que você vai chamar um grupo de pessoas para executar isso com você, você convida as pessoas para participar desse projeto junto com você, e você forma o que a gente chama de círculo de sonhos. O círculo de sonhos é um momento essencial da metodologia em que vai ser construído ali o sonho coletivo daquele grupo. Dentro da mentalidade, se é para ser ganha-ganha, a gente costuma dizer que é 100% para todo mundo. 100% dos seus sonhos, a partir do momento que você aceitou fazer parte desse projeto, 100% dos seus sonhos terão que ter lugar aqui dentro. É ousado, né, a gente pensar assim, mas é perfeitamente possível. A gente vê como a prática disso torna isso possível. E tem uma coisa essencial aí. O iniciador que teve o sonho ali pela primeira vez e está compartilhando isso, formando um grupo de sonhos, a partir do momento que ele formou o grupo de sonhos, que é um grupo de confiança, ele precisa deixar o seu sonho individual morrer para que ele renasça na forma de um sonho coletivo. Isso é essencial, isso é obrigatório no projeto Dragon Dreaming. Esse momento de desapego, de você confiar no seu grupo, aquelas pessoas que você convidou não estão ali à toa, né? Elas, não só você escolheu essas pessoas para compor esse círculo, como elas aceitaram.
Então, a partir do momento em que elas fazem parte desse círculo, é uma relação de confiança total e de comprometimento total de todos com todos. Os sonhos, as opiniões, os propósitos do iniciador, eles não valem nem mais nem menos do que nenhum dos outros membros desse grupo. Ok, depois você tem ali o limiar que marca a passagem do planejar para o realizar. Claro que isso é um limiar crítico, né, porque é onde o nosso projeto ele sai do campo da teoria e ele se encontra com o mundo, com todos os elementos que o mundo vai te trazer, que não são só empecilhos, são elementos que vão também contribuir para que esse projeto cresça e se torne muito mais realista, de forma a produzir benefícios. Enfim, aí várias ferramentas vão nos auxiliar nesse processo, aí, tanto do planejamento quanto da realização. Só que existe um terceiro limiar ali, que é o limiar do momento da realização para o momento da celebração. E é importante a gente entender o que é a celebração no contexto do Dragon Dreaming. Aliás, um comentário. Essa figura, na forma de um círculo dividido em 4 partes iguais, por trás disso existe a ideia de que o tempo, os recursos, a energia e as tarefas de um projeto devem se dividir igualmente em tarefas do sonhar, tarefas, tempo, etc., do sonhar, do realizar, do planejar e do celebrar, né? Busca-se um equilíbrio entre esses 4 momentos, inclusive em termos de tempo e de recursos materiais. O momento da celebração a gente entende como, sim, como comemoração também, vamos fazer uma festa de encerramento para o projeto, mas não só isso. Celebração é um momento em que você toma contato com as novas habilidades que você adquiriu nesse processo. A gente está falando aqui de empoderamento individual e coletivo. Você precisa tomar contato com tudo que o grupo vivenciou, dificuldades, coisas legais que aconteceram, também as coisas que saíram diferente do planejado, talvez não tão legais quanto a gente esperava, mas é nesse momento que se dá a incorporação dessas novas habilidades. Outra coisa muito importante aí é o reconhecimento de cada um a cada um sobre tudo aquilo que foi feito, sobre todo o esforço que foi despendido dentro desse projeto. A celebração ela é o momento que conecta a realização com o sonho novamente, porque esse círculo, ele, como eu disse, é contínuo, ele vai continuar girando, entrando num novo momento do sonhar, e, como eu falei, pode ser num novo projeto, né, pensando isso no nível macro do projeto inteiro, como pode ser também da fase seguinte do projeto. A gente saiu da celebração de uma determinada etapa do projeto, vai entrar na fase de sonhar da próxima etapa do projeto. Cada vez que esse círculo se completa e se reinicia, se a celebração for feita de maneira adequada, a gente já cresceu, a gente já adquiriu novas habilidades, a gente está caminhando para a sabedoria. E é por isso que a gente pode pensar nesse círculo, até num sentido tridimensional, assim como uma espiral que vai subindo, porque você reinicia ele num nível elevado, né? Você não está girando o tempo todo no mesmo lugar. Só para passar amor em ação, essa daí é uma breve definição que a gente usa muitas vezes para explicar o que é o Dragon Dreaming. Não é muito esclarecedor com relação à metodologia, acho que é fundamental a gente conhecer isso de perto, mas eu acho que aí, nessa ideia de amor em ação, isso é uma definição do próprio John Croft, Dragon Dreaming é amor em ação, simplesmente isso. Acho que existe aí uma convocação para que a gente haja, né? E eu termino com essa frase, quero deixar com vocês com essa frase aí, que é um convite, novamente, para que a gente faça, né? A gente é muitas vezes acostumado com a postura de esperar alguém que vai salvar o mundo, que vai nos tirar desse caminho para o qual nós estamos encaminhando, mas a gente pode pensar que somos nós que estamos aqui para fazer essa mudança e que o momento de começar é agora. É isso, obrigado.
Muito obrigado, Dionísio. Passo a palavra, então, agora para a Lourdes. Boa tarde a todos, a todas. O fato de falar aqui para encerrar essa mesa, e depois de uma manhã cheia de temas super interessantes, eu imagino que vocês devam estar com várias ideias aí, fomentando das coisas que já ouviram, né? E eu trouxe, também para contribuir com essa conversa de tecnologias da convivência, a própria questão da convivência mesmo e o diálogo, né? E aí fiquei olhando aqui para vocês e fiquei me fazendo perguntas, porque a sorte de uma educadora como eu, Mariana como eu, é ter feito um slide, porque na minha cabeça já mudou absolutamente tudo que eu preparei para falar nesses 15 minutos, né? A minha formação é em psicologia, mas eu sou educadora desde que eu me conheço por gente. Eu comecei eu entrei numa sala de aula para dar aula, eu tinha menos de 20 anos de idade. E aí, qual era a situação? Era a pior sala, é aquela sala que a escola já desistiu. Conhecem isso? E eu estava ali pela primeira vez também, estreando como professora. Experiência nenhuma. O que eu tinha a meu favor era boa vontade. Eu tinha boa vontade, eu queria ser uma professora, né? E eu percebi rapidamente que o interesse dos alunos era mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. Isso, para mim, foi um grande aprendizado, porque eu comecei a buscar intuitivamente primeiro, e depois a estudar muito pedagogia, métodos, metodologias, o que poderia fazer com que aquelas crianças se interessassem por elas mesmas e se interessassem por aprender coisas. Um outro desafio na minha carreira foi ter trabalhado ainda na Fundação Casa FEBEM, antigamente, conhecem? Lembram disso? Foi a minha estreia como psicóloga, foi meu primeiro trabalho como psicóloga. E, quando você termina uma universidade, você vai para a prática, e você acha que você vai chegar lá e vai mudar o mundo, né? Que você vai transformar tudo aquilo ali. Eu posso dizer, e eu sou muito agradecida por ter vivido esse momento, porque foi o lugar onde eu mais me humanizei. E as outras práticas que se seguiram, e não foram poucas, né? Eu tive a oportunidade de estar também numa grande instituição, SENAC, trabalhando com comunidades. Lembram daquela febre do terceiro setor, que todo mundo queria saber o que é isso, como é que faz, como é que trabalha com as ONGs, o que se faz com as organizações sociais, né? Eu estava no meio dessa conversa, mas no meio de uma conversa na prática. Eu fui para muitos lugares aqui de São Paulo, na capital, mas também para muitos lugares do interior, fazer uma coisa que foi inventada na década de 90, que é fazer rede social. E aí, não é a rede digital, mas é a rede do encontro das pessoas. E a rede do encontro de que pessoas? De todas elas, de todos os setores, do setor público, da iniciativa privada, da sociedade civil. E para que as pessoas se encontram? Elas se encontram, primeiramente, para se dar conta de que o que elas estão fazendo é apenas uma parte do que precisa ser feito. Elas também se encontram para se dar conta de que, sozinho, a gente é muito limitado. Por mais espetacular que sejam as nossas organizações, as nossas causas, sozinho tem um limite para ir. Mas, quando você se conecta com outras organizações, com outras causas, começa ali a criar um tecido, uma sinergia, que faz a coisa acontecer de uma forma extraordinária. Alguém tem essa experiência de ter se conectado em rede, de ter vivido uma coisa que, num primeiro momento, parecia impossível? Né? Então, essa é a minha prática, por isso eu me sinto muito bem
na capa, me apresentar como educadora, né? Mas uma educadora que preciso muito mais do que teoria. Eu preciso muito de prática. Preciso muito de mão na massa. Preciso muito fazer com que as teorias, ou testar as teorias. A primeira vez que eu ouvi falar de diálogo na minha vida foi em 1999. E eu ouvi essa oferta e digo, bom, eu vou estudar isso. E eu fui fazer um curso de diálogo em 1999 na Associação Palas Atena. Conhecem? Hoje é a minha casa, né? Eu fui para lá para fazer esse curso de diálogo, aprender como ouvir, porque diálogo, na perspectiva que eu venho estudando, é mais ouvir do que falar, né? E de lá nunca mais saí. Em seguida desse curso de diálogo, que foi uma das minhas melhores escolhas como facilitadora, como mediadora, como professora, foi ter feito um curso, também na Palas Atena, que vive até hoje, com outro nome, mas era um curso que chamava-se Valores que Não Têm Preço. Imaginam isso? Valores que não têm preço. Né? E, em seguida de ter feito aquele curso, para mim foi um divisor de águas ali, e eu nunca mais saí da Palas Atena como professora, hoje conselheira, mas ali experimentando o que depois veio a ser chamado de tecnologias da convivência, e a Palas é um grande protagonista nesse sentido de ter trazido experiências do mundo inteiro para mostrar ao Brasil como é que a gente está fazendo para conviver. Então, as tecnologias de convivência, que é um termo que a Lia Diskin, fundadora da Palas Atena, usa, é para dizer das várias possibilidades que a gente tem para melhorar a nossa condição de convivência. Agora, no caminho dessa conversa toda, desse aprendizado, eu também fui vendo que a questão da convivência também tem a ver com a convivência que a gente é capaz de ter com a gente mesmo. E não só pensar na convivência que a gente é capaz de ter com o outro. Faz sentido isso para vocês? Que a qualidade de convivência que a gente tem com a gente e a qualidade de convivência que a gente pode ter com o outro, elas estão conectadas? Estão coligadas? Não é possível que eu não tenha... Ou seja, quanto mais intimidade eu tenho comigo, quanto mais conhecimento eu tenho das minhas emoções, de como é que eu funciono, mais intimidade eu tenho com com os meus sentidos, né, mais possibilidade eu tenho de compreender o outro. Então, quando eu trago essa questão da convivência, eu trago também com essa provocação, né, de qual é a qualidade de convivência que temos hoje com a gente mesmo e com os outros. E num fórum como esse, que eu acredito estar falando com mediadores, pessoas que faz sentido a questão da mediação, que a gente precisa mediar, né? Eu questiono a qualidade de convivência que a gente tem o tempo todo, nos ambientes, inclusive. Qual é a qualidade de convivência que a gente tem na escola, nas universidades, no trabalho? Né? Eu trabalhei em várias escolas que as pessoas eram separadas por baias. E cada um fica na sua baia e não se relaciona com os outros. Faz sentido isso para vocês? Que nós, às vezes, ficamos 10 anos dentro de uma instituição trabalhando e não conhecemos as pessoas que estão ali? Isso é grave. Nós ainda estamos colocando as crianças para sentar uma atrás das outras. A gente ainda faz conversa, ainda de costa um para o outro. Né? Então, quando eu comecei a entender isso, e eu sou muito da prática, eu comecei a arredondar todas as conversas. Então, é conversa em roda, então, de algum modo, a gente tem que fazer isso. A questão do olho no olho, que mais cedo falaram aqui na mesa, fazer com que a gente possa estar mais humanizado o tempo todo.
Então, do ponto de vista individual, eu penso que, eu até listei aqui enquanto ouvi os colegas, pensando uma convivência conosco mesmo, talvez a gente tenha que prestar atenção em desacelerar um pouco, estamos aceleradíssimos. Às vezes o nosso corpinho está aqui, mas a cabeça está em outro lugar. Porque a gente está preocupado com o celular, que precisa da notícia, precisa ver notícia, precisa clicar, precisamos ter mais qualidade de presença, estar aqui e aqui mesmo. Não estou em outro lugar, não me ocupo de outra coisa que não seja estar aqui, né? Também de respirar. Vocês acreditam que às vezes a gente esquece de respirar? Vocês já notaram isso? Que às vezes você está tão suspenso, acelerado, que você não está respirando, está segurando um pouco a respiração, né? E também a gente, muitas vezes eu me pego assim, mas eu penso que isso é comum, está disseminado na nossa convivência, que a gente está no automático, vai fazendo as coisas porque está ligado no automático. Acabo de ler uma página inteira de um livro e me dou conta que não entendi nada, não vi, não estava lá. Aí eu tenho que voltar novamente. Ou fiz um trajeto até aqui, nesse prédio, sem me dar conta do caminho, por onde que eu passei, o que aconteceu. Não estava lá, não estava ausente, não estava presente, né? Mas uma coisa que eu aprendi e eu queria compartilhar com vocês é que, se a gente quiser cuidar da qualidade de convivência que temos, com a gente mesmo e uns com os outros, a gente precisa eleger alguns valores que a gente possa cultivar na nossa prática, no nosso dia a dia, né? Eu trouxe aqui um valor, que esse é um valor que eu tenho cultivado, né? Esse desenho do pássaro se chama sankofa. Sankofa é um adinkra. São muitas coisas novas, talvez. É um adinkra. O que é um adinkra? Adinkra é uma escrita pictográfica que, junto com essa escrita, é atribuído a ela um valor. Tudo que está ali naquele pano de fundo são adinkras. A cada um deles é atribuído um valor. E é um valor de convivência. É como a gente quer estar com as pessoas. Como é que a gente quer se relacionar com as pessoas? Como é que a gente quer conviver no nosso dia a dia, né? Então, eu escolhi para mim o sankofa, é o adinkra da sabedoria. Esse pássaro que olha para a cauda, né, é um pássaro que não me deixa esquecer que eu preciso sempre olhar para o passado, revisitar o passado, aprender com as experiências do passado, né, para ressignificar o meu presente e para pensar situações do futuro. Então, esse movimento, não se desconectar da sua história, não se desconectar das suas raízes, não se desconectar das coisas que são preciosas, para que você possa estar aqui no presente, com aquilo que você trouxe na sua bagagem, com a sua experiência, para poder pensar o que você vai levar para o futuro, né? E aí, eu vou abrir mão de todo o resto da apresentação para dizer que eu acho importante, de verdade, eu vou ficar muito feliz. Primeiro que eu fiquei feliz pelo convite, feliz de olhar pessoas que eu conheço, feliz de saber que a gente está conversando sobre coisas importantes, que não é todo dia que a gente fala sobre essas coisas, mas eu queria convidá-los para fazer uma prática. Aceitam? A primeira coisa, eu queria, de novo, que vocês se colocassem novamente sentados, olhando, presentes. Coloca o pé no chão. Você está com o pé em cima de você mesmo, né? Centra aí.
Como é que está a sua respiração? Perceba como está. Procura fazer 2 respirações mais profundas para achar o centro. São alguns segundos com você mesmo, né? De você pensar como é que você está, né? Como é que está o seu corpo, como é que você está se sentindo, né? Que emoção que está presente agora. Gostaria muito que vocês pudessem pensar nessa pergunta que eu fiz, né? E qual é o seu valor de convivência? O meu é o Sankofa, o seu. Né? E quando eu digo valor, eu estou dizendo aquilo que é precioso para você, aquilo que você não abre mão, aquilo que não tem preço na hora de conviver com as pessoas. Esse é o seu valor. Pensando nesse valor que você não abre mão, eu queria que vocês agora, de olhinhos abertos, olhassem para a pessoa que está do seu lado. Olha para ela. É uma coisa muito rápida, mas é importante que vocês possam fazer da forma que eu vou orientar, que assim, você vai contar para a pessoa que está do seu lado qual é o seu valor de convivência, aquilo que você acredita e não abre mão, mas você tem só 30 segundos. Então, eu peço a vocês que façam contato visual com a pessoa, olhe para ela, e em 30 segundos você vai contar para ela qual é o seu valor de convivência, e você só vai ouvir, não vai interromper, nada. E depois eu vou avisar, vocês trocam, quem estava falando vai ouvir. Obrigada. Ok, obrigada. Eu quero finalizar falando uma frase do David Bohm, que é o cara que eu tenho estudado há quase 2 décadas, né? Ele diz que o mais importante que se tem a fazer é romper as barreiras entre as pessoas, para que possamos atuar como uma única inteligência. E quando o David Bohm fala de barreiras na convivência e barreiras no diálogo, a dificuldade que a gente tem de ouvir uns aos outros, né? Ele está falando de preconceitos. Muitas vezes são esses preconceitos que vêm na frente, e nós, mediadores, a gente tem esses preconceitos, a gente precisa revisitar, saber quais são, para você poder romper essa barreira do preconceito, seja ele racial, seja ele religioso, político, de gênero, de sexualidade, seja qual for o que a gente carrega. O David Bohm aconselha que a gente faça, que a gente possa romper isso, para que a gente possa funcionar como uma única inteligência, e ainda que ouvir é um ato de amor, é um ato de respeito e de atenção ao outro, né? E que ouvir não é uma coisa passiva, não é algo passivo, é uma atitude ativa. E requer prática, muita prática. É a prática do todo dia, né? Esse pequeno exercício que a gente fez, se vocês acharam que faz sentido, a gente precisa praticar. Não tem como fazer CNV, diálogo, construir sonhos, sem que a gente possa escutar uns aos outros. É dessa forma que a gente constrói uma sociedade, é dessa forma que a gente se constrói. Obrigada.